Muito bom ter você por aqui e nos próximos minutos eu quero te convidar para começar a sua imersão essencial. Primeiro, conhecendo a nossa comunidade. Você vai assistir aqui uma aula, depois você vai poder estar com a gente ao vivo, tirando suas dúvidas, mas primeiramente, reserve aqui um tempinho para você se dedicar e conhecer o quanto que existem soluções naturais para a saúde física e emocional com os óleos essenciais. Esse é um projeto que eu quero te convidar e que você também leve isso para o seu lar, para que mais pessoas na sua família, pessoas que você gosta, que você valorize e ama, possam ter melhor bem-estar e melhor qualidade de vida. Então, eu vou passar algumas instruções. A primeira parte vai ser uma aula introdutória sobre os óleos essenciais, e depois você vai saber também como participar da comunidade, como ter, economizar, né? Podendo ter promoções, sorteios, treinamentos, se aprofundar. E caso você já conheça, já tenha um certo, já conhece, já usa os óleos essenciais, já de repente já é até membro, né, cliente preferencial da Doterra, aí eu sugiro que você vá aqui no site e busque aqui um botão plataforma de treinamentos, que aí a gente aprofunda um pouco mais, você, caso queira, pode se aprofundar em treinamentos, mas eu estou falando inicialmente para aquela pessoa que ainda não conhece e quer se aprofundar, quer conhecer um grupo de pessoas que valorizam soluções naturais para o seu bem-estar e para a sua saúde. Então, vamos lá? Vou mostrar aqui algumas instruções para você. E antes da gente começar, eu preciso passar mais uma dica para você, uma dica de você baixar o material e complementar os seus estudos. Se você ainda não baixou esse material, o guia definitivo, onde eu vou falar dos 12 óleos nessa aula que você vai assistir agora, e aí vai ter um aprofundamento, onde você vai ter também como estudar um pouco mais sobre esses 12 óleos, e depois, caso você queira, né, ter mais informações, queira também começar o seu uso prático, aí vai ter em algum lugar aqui um outro vídeo de como você ter descontos, como você economizar na saúde e bem-estar de toda a sua família. Sem contar outros benefícios que a gente também fornece. Então, agora, vamos para a aula. Fecha tudo que você tem aí, coloca um fone de ouvido se você ainda não colocou e preste atenção. São alguns minutos que pode fazer a diferença entre você focar na prevenção, melhorar a saúde e bem-estar de toda a sua família e ainda economizar. Até mais! Muito bem-vindos vocês que estão aqui hoje. É um prazer compartilhar com vocês essa experiência e quem ainda não me conhece vai conhecer um pouquinho. Agradeço aqui pela oportunidade do Sérgio, Denilson, Beirão, todo mundo que é aqui parceiro da gente, né, empreendedor na nossa linha aqui. E dá tempo ainda, né? Você convidar seus amigos, convidar outras pessoas, enquanto eu vou me apresentar um pouquinho melhor, vou ver se eu consigo compartilhar a tela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar hoje. Então hoje, agora oficialmente, a gente vai falar sobre a introdução dos óleos essenciais para a sua casa, tá? Mas sabe por que que hoje é um dia especial? Porque você está aqui, né? Então é especial porque você está vivo. Você, de repente, acordou hoje, né? Independente do desafio que você teve, você está vivo, você chegou até aqui. Está dando o seu melhor, eu vou dar o meu melhor também. Eu sou Edu Miranda, e eu gosto muito dessa foto, né, dessa imagem, porque representa um pouco as fases da vida, né? Talvez você esteja ali naquela fase que tem filhos, talvez você tem pais, né, de idade, ou avós, às vezes a gente está cuidando, a gente está sendo cuidado. Então, eu, nesses 20 anos, faz 20 anos que eu comecei esse caminho, né, de autoconhecimento, de busca desse autoconhecimento, mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, e quando as pessoas perguntam, o que que você é, né? Eu acho que isso é muito pequeno, eu acho que nós somos a somatória de muitas experiências, né? Então, eu posso falar que eu sou professor de yoga, me formei em yoga nesse autoconhecimento, posso falar que eu sou coach de vida, posso falar que eu sou administrador de empresa, empreendedor, um consultor de bem-estar, um Gold. Isso são títulos que as pessoas vão te reconhecendo de experiências que você vai acumulando. Então, dependente da experiência, do momento que você está, a nossa missão, talvez, se eu puder tocar uma dessas pessoas que vão estar aqui assistindo, é essa. Nós ajudamos a curar o mundo. Então, aqui em 2019, eu conheci a Doterra. Na verdade, a Doterra, eu já, nesse caminho, né, eu já conhecia lá dos Estados Unidos, os óleos essenciais, mas usava esotericamente, vamos dizer assim, né? As pessoas, às vezes,
conhece o óleo só pela parte energética, tinha muito curso que colocava ali, a gente não entendia muito bem, e aí quando eu conheci, fui me aprofundar e eu vi que vai muito além de só aromaterapia, vai muito mais que aromaterapia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa outra foto, né, que tem aqui, a primeira, eu vou falar um pouquinho desse lema, mas a outra foto foi a oportunidade que eu tive de estar num dos lugares, né, uma das regiões aqui no Brasil, que são feitas plantações, você vai saber, num dos pilares da empresa, que você consegue fazer a extração do óleo essencial, né? E é como a nossa vida, você precisa cuidar, colocar aquela semente num terreno fértil, ter o maior cuidado e pureza, né? Então, eu acredito, e por isso que teve a ver com os meus valores, e talvez você não entenda essa mensagem aqui, né? Nós ajudamos a curar o mundo, mas teve a ver com os meus valores, quando eu entendi esse lema, né? E eu entendi também a proposta da do Terra, porque eu sempre busquei o tripé de equilíbrio, saúde física, emocional e também financeira, que muitas pessoas não aprendem. Então, uma das experiências que eu tive também foi aprendendo, né? Fazendo cursos, depois trabalhando com educação financeira também, e aqui no final, também, né? Você vai poder aprender que além da saúde física e emocional, aqui você tem uma oportunidade também da saúde financeira. No final vai ser bem interessante abrir um pouco essa visão. Então, quando você lê ali, nós ajudamos a curar o mundo, você pode estar pensando, né? Eu não sou da área médica, né? A gente tem no Brasil esse conceito de cura só para doença física, mas a do Terra ampliou isso, né? E a palavra cura em inglês seria heal, né? Então, nós ajudamos a curar o mundo nesse sentido, né? Deliberadamente obtemos os dons da cura da terra, enriquecendo cada vida que tocamos. Empoderamos as pessoas e comunidades em sua busca de autossuficiência. Quebramos os ciclos de sofrimento humano e pobreza à medida que nosso negócio se expande. Preconizamos e educamos para empoderar você que está aqui, com soluções naturais de bem-estar. Fazemos avançar a ciência para o uso inovador dos óleos essenciais. Então, isso teve a ver, tocou lá no meu coração, espero que toque você para estar junto, né? Seja como uso pessoal ou compartilhando isso com outras pessoas. Foi o que ali, né? Antes da pandemia, depois da pandemia, eu vi que era mais importante ainda. Eu comecei a conhecer a fundo o que eram os valores da Doterra e por que a gente fala sobre curar o mundo, não só no nível físico, mas no emocional e também no financeiro. E agora vamos quebrar paradigmas, né? Se até o final daqui você não tiver alguns paradigmas quebrados, eu vou me comprometer aqui em falar mais vezes, revisar com vocês, porque eu tinha alguns paradigmas também quando eu ouvia falar de óleo essencial, e hoje é o que eu mais recebo, né? Então, vou falar o que não é óleo essencial, tá? Primeira coisa, não é remédio. Então, se você está aqui, se você ouviu falar e pensar, para aquela doença, para que é isso, para que é aquilo, a gente sempre fala, você vai continuar o seu tratamento, inclusive se você faz um tratamento com um médico, fala para ele que você conheceu, tá aqui, né, foi convidada para estar aqui, que uma pessoa que te convidou é aquela pessoa que quer o seu melhor, e fala para ele que o fundador, um dos fundadores do Terra, é um médico, né, Dr. Hill, Dr. David Hill, ele é um dos mais conhecidos especialistas em óleos essenciais hoje, na atualidade, então por isso que também tem esse fundamento científico. É tudo igual? Não por causa disso, né? Exatamente por causa disso. A gente faz muita pesquisa, do Terra faz muita pesquisa. O que eu mais escuto você tem aquela essência aí, eu queria aquele cheirinho. Não é essência, não é cheirinho. Tá? Isso aí é sintético, isso até pode dar alergia, talvez aquela alergia que seu filho tem, aquela questão que seu filho tem, pode estar nesses cheirinhos, que é muito baratinho, você coloca no banheiro, mas está te fazendo mal, tá? É floral? Quando eu estava nesse caminho, né, de autoconhecimento, fazer muitos cursos, tinha muitos terapeutas florais, a gente sabe que é muito importante, né, é uma ferramenta, mas não é floral, pelo contrário, é diferenciado, né, o uso, não precisa de crença, não precisa de vibração, não é vibracional, a gente fala que não é mágica, é química, tá? Química natural, você vai aprender um pouco mais. E feito em casa, tem gente que fala assim, como que eu faço para fazer óleo essencial? Não tem como, tá? Não tem como fazer em casa. Então, esse é o primeiro paradigma. Vai falando para mim se está acompanhando, se já ouviu alguém falar sobre isso, né? Se alguém já falou isso para vocês algum dia. Opa, e aí, deixa eu ir devagar aqui. Aí tem o outro paradigma.
óleo essencial é caro, né? É o que eu mais escuto aqui. Então, esse paradigma é um que eu quero... aprendi aqui com muitos líderes também, né? Fazer essa continha e fez todo sentido para mim. Eu já falava um pouco nesse sentido, mas fica mais ilustrativo. Tá vendo essa xícara de chá aí? Essa xícara a gente pode dizer que é um chá de hortelã, né? Um chá de hortelã, o famoso chazinho de hortelã da nossa vozinha. Esse chazinho, em média, custa R$ 8. Aqui em São Paulo, talvez na sua região um pouco mais, um pouco menos, mas em média R$ 8. Sabia que existe um óleo essencial de hortelã-pimenta, que ele equivale, né? O poder dele terapêutico equivale de você tomar 28 xícaras de chá? Olha isso, imagina na sua mesa agora 28 xícaras você tendo que tomar para ter o que tem numa gotinha de óleo essencial. E aí a gente fazendo a conta, né? 28 xícaras, né? Se está R$ 8, daria R$ 224. Realmente, né? Se fosse isso, uma gota de óleo essencial, R$ 224. Mas não, se você for passar para o que é, né, uma gota, 1 ml, que daria 20 gotas, você já tem ali 4.400 e poucos reais, né? R$ 4.480, e a gente tem um frasquinho que tem 5 ml. Então, estou te oferecendo aqui por R$ 22.000 um olhinho essencial. Não, se fosse isso, era caro mesmo. Especificamente, esse é um paradigma que a partir de agora você vai ver que não é. Então, a gente já falou que não é, né? Espero que tenha esclarecido. E agora a gente vai falar um pouquinho do que é o óleo essencial. Mas antes, até complementando, tá? Quem aí já tem aquela pessoa que você viu entrando numa drogaria, não tem à toa esse nome de drogaria, né? Tem drogas sintéticas ali, que dizem que é para a nossa saúde, mas eu vejo que é para remediar, né, alguma questão. Quem aí já entrou e a pessoa está usando igual supermercado, vai colocando na cestinha ali um monte de comprimido e vai se automedicando. Como eu te falei, a gente não é contra você ir no médico, ele passar uma receita. O que as pessoas estão fazendo cada vez mais é se automedicar sem saber que existem soluções naturais, e por isso que se você está aqui, você vai estar aí desse encontro, pelo menos com um início, né? Como eu falei, uma introdução, um início. E aqui eu fui pesquisar na internet, sabia que as categorias, né, não tem uma lista específica, mas em média os 3 são antidepressivos, analgésicos e medicamentos para digestão, que são os mais vendidos. Quanto que as pessoas gastam do seu orçamento familiar nisso aqui? Por isso que o óleo essencial não é caro, entendeu? Talvez você tenha uma solução antes até de precisar se automedicar. Aquela gavetinha, né, que antigamente eu tinha lá em casa, né, que, tô com um problema aqui de digestão, você pode ter um óleo essencial, né, às vezes para dormir e outras coisas que você vai saber a partir de agora. Os óleos essenciais são poderosos se você souber usar e tiver uma orientação, e é para isso que a gente está aqui. Então, primeira coisa, eu vou falar 8 temas básicos, né, aqui, para óleos naturais para a sua casa, para esclarecer. Então, se você já tem muito conhecimento, se você, de repente, é até um aromaterapeuta e tal, aqui a ideia, ou médico, né, da área da médica, a ideia aqui é a gente nivelar para que seja acessível lembra aquela imagem no início? Aquela criancinha consiga entender o que a gente está falando. Isso, o mais importante, como eu falei, é ser simples para você colocar no dia a dia. Isso é o mais importante. O estudar depois tem ali o corpo científico, vocês vão entender um pouco mais, e essa introdução aqui. Então, óleos essenciais são soluções naturais, são extratos puros de plantas, eles são mecanismos de defesa, tá, da própria planta, que, por ser natural, você vai ver que o nosso corpo consegue absorver. E como eu falei, são de 50 a 70 vezes mais potentes do que um chá ou ervas, né, que a gente tem, são válidos, continue tomando chazinho, fitoterápicos, né, mas assim, são muito mais potentes, então você consegue ter um resultado maior. Eles não estão em todas as plantas, mas as que estão, às vezes vêm da casca, do caule, da raiz, das flores, né, então é feito um processo de extração. Tá vendo essa figura? É uma ampliação, né, no microscópio, 700 vezes para conseguir enxergar uma bolsa de óleo essencial. Por isso que ele é tão delicado e tão rico, né? Está lá no interior da planta, você não consegue só espremer ali a folhinha e achar que está saindo um óleo essencial. Então, isso aqui é o óleo essencial, né? Para você já gravar o número 1. O número 2 é por que usar os óleos essenciais? Eu já falei um pouquinho, né? Eles são mais saúde, menos dinheiro gasto com médico, né? E 100% naturais, sem sintético.
são centavos por gota. Lembra que eu falei lá? Em vez de você pagar os 22 mil reais, não tem problema, tá? Se você é uma pessoa abastada e queira pagar 22 mil reais, eu mando o Pix para você e você manda para mim aqui. Não tem problema, mas não precisa. Você pode pagar centavos por gota, você vai usar uma ou duas gotas ali no dia, vai ser muito interessante. E é uma alternativa natural e segura. Aquele remedinho que você coloca na sua sacolinha lá, né? Quando vai na drogaria, naquela cestinha, você não pode dar aquele mesmo remédio para o seu filho, para a criança, ou até para o seu pet. Sabia que óleo essencial dá para usar até em pet? Então, é algo que você não tem efeito colateral. É claro que tem que ter uma orientação, e por isso que a gente está aqui, né? Tem um grupo, tem várias pessoas que vão te apoiar, inclusive quem te convidou está querendo te ajudar nesse sentido a conhecer nosso grupo. Então, o 3, né, o item 3 é porque os óleos essenciais são eficazes. Tá, Edu, mas isso pode ser papo e tal. Aqui eu quero mostrar para vocês que tem compostos, né, como eu falei, não é mágica, é química, tem compostos químicos naturais que eles penetram na membrana da célula. E a célula do nosso corpo, né, é onde está ali todo o segredo, né, o nível celular é onde a gente mais precisa estar com ela saudável, e o óleo essencial consegue penetrar. Então, por isso que ele pode proteger também as suas células, e isso é muito importante para a saúde como um todo, tá? Em todos os níveis. E aí, o item 4, que eu acho que é um item muito importante, as pessoas também precisam entender que é simples usar. Você pode usar aromaticamente, topicamente e internamente, tá? São 3 formas de uso. Aromático seria questões que você tem ali respiratórias, ou questões como ele atua no sistema límbico, né, do cérebro, que é uma região que fala da memória, fala da parte de aprendizado, fala da parte também emocional, ele controla isso. Então, quando você precisar para isso, você vai estudar, seu filho precisa ter mais foco, concentração, ou está com uma questão respiratória, pinga uma gotinha na mão, inala, simples assim, 10 vezes uma inalação consciente, tá? Não é inalar e pronto. Eu estou aqui com o meu difusor ligado, você também tem equipamentos ultrassônicos, né? Difusores ultrassônicos que não perdem o efeito do óleo essencial. Você coloca no difusor para quê? Para não ser egoísta e levar isso também para todo aquele ambiente, seja na empresa, no trabalho, pode ser em casa também, no quarto, né, dos filhos. Esse é o aromático. O tópico está mostrando ali na tela, né, a sola do pé da criança, é um jeito mais seguro de você começar a utilizar em crianças, em idosos que têm peles mais sensíveis, faz uma diluição, depois você vai aprender como faz essa diluição. Para também quem trabalha com massagens, né, ou está com aquela dor, ou quer melhorar a circulação, você pode usar o tópico. E também para quem pratica esporte, né, o pré e pós-treino é muito utilizado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o uso interno, aí eu faço um parênteses, né, que foi uma das coisas até que no início teve, mas eu não sabia, óleo essencial pode ingerir, pode fazer uso interno. Depende, se for um óleo essencial com certificação de pureza testada e garantida, que a do Terra oferece para a gente, esses estão aprovados pela Covisa, né, que é o órgão que faz essa aprovação aqui no Brasil, em mais de 50 países. E aí você pode fazer um uso, né, colocando na sua água. Quem aqui, de repente, vai atrás de refrigerante, está querendo mudar os hábitos, é uma opção, coloca ali uma gotinha e começa a fazer essa transição para um hábito mais saudável, tá? Mas você pode colocar sublingual também, para ir diretamente na absorção na corrente sanguínea. Você pode utilizar também numa cápsula vegetal vazia. Tudo isso você vai aprender, se caso, né, tocou aí seu coração para mudar o seu estilo de vida e começar esse passo a passo com a gente, você vai ver que cada vez é mais simples. E aí, por que os óleos da Duterra, tá? Por que eu fiz esse parênteses que só ele pode ser usado de forma interna, né, fazendo a ingestão? Então, porque eles são os mais puros e os mais testados, gente. Isso realmente foi o que me tocou, né? Aqui estão os 3 pilares da empresa, o CPTG, o Co-Impacto e o Healing Hands. Eu vou falar rapidamente. O CPTG é um selo que faz a certificação da pureza testada e garantida. Então, ele assegura potência. São feitos mais de 50 testes, tá? Não contém pesticida. Hoje, a maioria das pessoas aí está intoxicada porque a maioria das coisas tem pesticida, tá? E nem preenchimento sintético. Então, você que está acostumado com aquelas PET, né, de 3 litros e fala que está super vantagem, aqui é 5 ml com, aí sim, uma super vantagem para a sua saúde, tá? E também você tem ali a ajuda, né? O co-impacto, que seria a ajuda naquela comunidade. Então, a do Terra ela não tem um simples local,
ela faz a extração em diversos locais, vocês vão ver aqui uma ilustração, mas principalmente ele assegura que está naquele habitat natural, onde realmente a planta vai trazer o melhor benefício, né? O nosso copaíba, por exemplo, vem da Amazônia ali, mas não tem como, tem ali toda a propriedade. Então, ele também ajuda aquelas comunidades, aqueles agricultores, né, com cooperativa, pagamento de forma justa. Isso, para mim, tem a ver com aqueles valores. Como eu falei de educação financeira, também você ter essa consciência, né, de como você levar isso, o quanto que você está, os produtos que você traz para sua casa, o quanto você está impactando aquela comunidade, e além da sua família, tá? Além disso, tem a Fundação Hilly Hand. Se você, de repente, gosta também de ajudar outras pessoas, ajudar comunidades, faz doações, a do Terra tem uma fundação, desde a sua fundação, né, desde 2008, ela tem uma fundação que chama Hilly Hands, que são mãos que curam, que ela investe nas comunidades e também faz parcerias com outras ONGs, né? Então, Childhood, crianças ali, toda ação, né, que ela pode colaborar aqui no Brasil e fora do Brasil. Se você está usando os óleos essenciais, começa a usar, você também está ajudando essa fundação. Então, depois, se você quiser se aprofundar, a gente tem um pouco mais de informação sobre isso. Aqui só, né, para a gente já ir caminhando aqui para avançar, né, a gente tem aqui a comprovação, né? Então, o certificado de pureza testado e garantido da do Terra, eu já falei sobre eles, 80% dos óleos que você tem no mercado, isso foi uma pesquisa, né, de uma auditoria que fez fora do Brasil, que 80 ou mais por cento tem algum tipo de adulteração nos óleos essenciais. Então, por isso que toma cuidado, você está levando para sua casa, tenha certeza que é um óleo da Terra que foi certificado. E quem duvida, mas isso será que tem comprovação científica? Entra lá no PubMed, tá? Que é um site de publicação científica, escreve lá em óleos essenciais em inglês, que você vai ver mais de 25 mil artigos, tá? E também tem o Aromatic Science, que também é um site que fala só de óleos essenciais, e pesquisa de óleos essenciais científicas. Para quem gosta de aprofundar, né? Se você estava falando aqui, mas estava muito raso, então pureza, potência e segurança. Guarda essas três coisas, isso você não vai encontrar em outros óleos essenciais. Aqui é só um resuminho, né? Da onde você tem aqui os locais de extração dos óleos essenciais, né? Então, a gente tem aqui o mundo todo, então você vê que no Brasil tem, então todas essas regiões são impactadas, né, com o trabalho da do Terra, e com o impacto da pureza também para levar, né, o melhor óleo essencial para o seu lar. Item 7, o que você quer que os óleos essenciais façam por você? Mais um paradigma, eu duvido que se você fizer o exercício dessas três principais coisas, tanto na saúde sua, física, emocional, e depois no final, até talvez financeira, não vai ter uma opção que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos minutos. Mas esses são os principais. Se você pensar, óleo essencial, tem mais de 100 óleos essenciais, qual que eu quero, como que eu quero, começa com esses 12 principais, que eu acho que você já vai ter de 80% a 90% dessas questões resolvidas. Então, como eu falei, a gente não comenta sobre especificamente uma doença, mas aqui é só uma ilustração de auxílio que pode dar, né? Então, o lavanda é um óleo, um dos mais queridinhos que tem. Quem você conhece que de repente está com questões aí de insônia, dor de cabeça, calmante, né? Cicatrizante para a pele é maravilhoso. Picadas de inseto, às vezes na criança, né? Você pode estar colocando. Então, são óleos utilizados muito, o lavanda é um queridinho, né? O lavanda é um óleo que vem da Bulgária e é diferente dessas categorias que hoje tem muita adulteração de lavanda por aí, porque é um dos óleos mais conhecidos, tá? E ele é um dos óleos que você pode usar, né? Aromaticamente, topicamente, essas legendas, né? Internamente, até fazer um chazinho, né, acompanhado, e ele é neutro, né? Você pode até passar na pele também, sem grandes diluições. Eu sempre indico a pessoa fazer um teste de sensibilidade, né? Você vai aprender isso, mas esse é um dos óleos. Esse é o custo-benefício melhor que tem. Quem aí não precisa fazer um detox, né? Começar o dia ali, era como eu começava lá no início, né? Começava o dia espremendo limão num copo de água, e hoje é mais potente. Eu coloco uma gotinha do lemon, que é o limão siciliano, para detox, antisséptico, né? Questões de rins também tem ajudado muito. Inclusive, essa é uma experiência que eu estou tendo com meu pai. Ele ia para uma cirurgia e eu tive que mudar toda a vida. Eu falei, eu vou montar um protocolo para você, e o lemon foi um deles que eu coloquei. Ele começou a usar vários óleos nesse protocolo e aí foi cancelada a cirurgia,
dia fez os exames, o cálculo ali tinha desaparecido nos exames. Então, é um óleo que eu sempre indico começar o dia. E o Peppermint, a gente até já falou dele, né, da gotinha ali. Ele é um óleo fantástico para você usar ele inalando, ele dá muita energia, foco, né? Tem gente que também usa para questões de dor de cabeça ocasionais, você pode estar utilizando. Em vez de você abrir, né, e já ir a dor sumiu, você, de repente, vai de Peppermint, e aí já resolve para você. Questões também de perda de olfato, né? Quem aí você conhece que já teve algum problema nesses últimos 2 anos aí com perda de olfato? Tem vários resultados com isso também, tá? O melaleu, que é um óleo clássico que as pessoas utilizam muito, né? Em questões de pele também, porque é um óleo com benefícios antifúngicos, então você pode usar naquela fungos de unha, micose, né? Acne, quem está aí com filho adolescente, né? Acne pode dar também utilizar o melaleuca, e também outras questões, como ouvido e tal, nunca pinga dentro do ouvido, você vai aprender isso, então antes de começar a usar, você faz a sua consultoria de bem-estar, e eu vou te explicar como que funciona isso. Tangerina, né, a gente fala que é o óleo da alegria, né, o tangerina e o laranja são os óleos da alegria, é um óleo que vem do Brasil, foi lá da onde você viu aquela plantação, né, que eu mostrei no início. Ele é um óleo que a gente usa muito para energizar, dar essa motivação, né? Você pode inalar ele antes de uma reunião, ou antes de uma prova, melhorar o seu humor. Eu tenho usado bastante, né? Até por questões de ansiedade também você pode estar utilizando, ele auxilia bastante, tá? Sem contar a imunidade também, como o lemon, os cítricos, são muito interessantes por causa do limoneno. Aqui o copaíba, eu comentei sobre ele, né? Ajuda lá na Amazônia as comunidades, mas eu considero o príncipe dos óleos essenciais, tá? Então, é um óleo que você precisa usar ele diariamente, porque já tem muitos estudos, né? Que ele atua ali, sistemas como um todo, né? Seja o sistema cerebral, o sistema circulatório, então várias pessoas ali estão tendo muitos resultados, e a doTERRA se surpreende quanto cada vez mais que ela pesquisa esse óleo, porque o copaíba da doTERRA, ele é diferente, ele une 4 espécies, né, diferentes de óleos, vocês estão vendo até o nome ali, né, não vou falar esses nomes aqui, mas assim, esse copaifeira aqui, esses nomes são os nomes que eles unem, e aí vira um mix mais potente do que a resina. Você vê muito no Pará, se tiver alguém do Pará aqui, ou das regiões do norte, fala da resina de copaíba, é diferente do óleo essencial, por isso que a potência é diferente, por isso que aquelas resinas às vezes vêm em quantidades grandes, a doTERRA mistura, né, faz esse mix e depois extrai a pureza daquilo. E aí, para imunidade, cicatrizante, questões, né, inflamatórias também, ele é um anti-inflamatório que eu uso todo dia também com meu pai, comigo, preventivamente, isso é muito interessante. E eu falei do príncipe, agora o rei, né? O rei dos óleos é o frankincense. Não foi à toa que ele aparece citações na Bíblia, né? Como um dos presentes do menino Jesus, né? Então é um óleo milenar. E como o copaíba, eu acho que é um óleo que vem de resina, né? Que você não deve, assim, se puder, começa com ele, né? Utilizar. Se você estiver passando com alguma questão, ele vai melhorar a questão celular, né? Tem gente que está fazendo usos ali de medicações, também vai ajudar no nível celular. Para a pele também é ótimo, rejuvenescedor. Então, é um dos que eu mais utilizo no dia a dia. Por isso que eu sempre falo, o rei dos óleos não pode faltar, é o frankincense. A gente está acelerando, mas depois você pode, né, pesquisar um pouco mais sobre esses óleos, falar com a pessoa, mas perceba o quanto que aqui já tem os principais óleos, né? Nisso que está escrito aí, né? Questões de pele, suporte celular, autismo, né? Muito utilizado. Eu tenho pessoas aqui na minha equipe que trabalham com famílias atípicas, que a gente fala, né? Então, isso tem sido um dos óleos mais úteis para isso também, tá? E até aqui eu falei de óleos individuais. Agora eu vou falar um pouquinho de mix, né? Patenteados que a doTERRA estuda, e aí nesses estudos ela pensa. Lembra que eu quebrar paradigma, você não está pensando na doença, mas no sistema que você quer apoiar. Então, o sistema respiratório, tudo que você perguntar, ites, né? Todas as ites, você pode usar aromaticamente o Brief, tá? Que é um óleo do sistema respiratório. Então, asma, alergia, sinusite, ele vai apoiar, vai dar um suporte, e isso vai ser muito importante. Utilizei muito aí, né, nesse período que a gente passou, né, dos 2 anos, foi muito utilizado para dar um suporte respiratório. Quem não precisa hoje? O Zengest, lembra que eu falei, um dos remédios mais vendidos aí nas drogarias é os remédios digestivos?
começa a fazer o uso do Zengast, e depois você me fala. Várias pessoas que tinha a questão das ites também, mas aí no caso do sistema, né, gastrite, tem gente que toma aqueles prazol da vida que faz um mal, depois descubra isso, né, quem ainda não sabe. Faça essa experiência, né, gás, refluxo, colite, isso vai ajudar, vai dar um apoio ali no dia a dia, depois da refeição você utilizar esse óleo, eu acredito que é assim, temos relatos aqui de pessoas que usavam realmente remédios e aí começaram a fazer essa transição e hoje o Zengast tem salvado. Se você tem essa experiência, comenta com a gente aqui também no chat para ajudar outras pessoas. Como foi para você o uso do Zengast, que é um dos queridinhos, tá? O outro, né, que a gente fala do mix patenteado, chama balance. Balance é uma palavra em inglês que significa equilíbrio. Então, é um mix do equilíbrio, né? Mas não é equilíbrio físico, é o equilíbrio emocional. Você precisar ali, quem, né, de repente, nesse momento que a gente passou, ou está passando ainda, teve alguma perda. Eu mesmo tive uma perda recente na família, e ele me apoia toda vez, né, que eu preciso ali fazer meus contatos com a espiritualidade, eu inalo o balance e ajuda você na questão de luto, né, de traumas, de medo, até questões, né, dá suporte nas questões de ansiedade, né, como eu falei, não vai substituir os remédios, mas você vai apoiando, e aí falando com o seu médico, de repente até quem está em questão de pânico, né, depressão, coisas mais graves, você pode ir fazendo, isso é um óleo de transição que vai te ajudar muito, vai te dar um grande suporte, inclusive é um óleo que a gente utiliza aromaticamente, né? Tá vendo aí? Aromaticamente e topicamente. É a única forma. Esse não é de ingestão, então você vai ver que alguns óleos não faz uso interno, tá? Mas é um ótimo óleo para você até fazer massagens. E aqui o mix da imunidade. Quem aí teve alguém da família que teve questões de imunidades abaladas nos últimos 2 anos, tá? Eu não tinha como, né? Tive aí altos e baixos, por mais que eu me cuido bastante. E eu reforçava. O On Guard é o óleo que você pensa, questões de imunidade, né? Ele é um grande potente antibactericida, antiviral, né? Até para limpeza mesmo. Né? Hoje a gente começa a fazer, você vai aprender depois, se você se aprofundar, que o On Guard você pode fazer a sua limpeza de casa com ele. Tá? Ele hoje já tem estudos que até para superbactérias que aparecem, né? Às vezes em alguns hospitais, nos Estados Unidos eles são utilizados ali em ambientes para esterilizar. Então é um ótimo óleo para isso. Uma gotinha de On Guard ali, sem contar que ele também pode ser utilizado na culinária, tá? É um óleo muito legal para culinária também, porque ele tem um gostinho de canela, de laranja. Quem aí, né, gosta de fazer aquela sobremesa, começa incluir, em vez de colocar um corante, coisas artificiais, sintéticas, você vai aprender a incluir coisas naturais. E o queridinho dos atletas, né? Não sei se você sabe, né? Os atletas profissionais, olímpicos, clubes de futebol já descobriram, né? A maioria, e principalmente os que estão em destaque aí que eu vejo no futebol, tem sempre utilizado o óleo, mas assim, se você trabalha de pé, se você tem questões de coluna, até lero, né? Eu mesmo digito bastante, trabalhei muito em escritório, às vezes você sente aquela articulação, pensa no Deep Blue. Deep Blue é para dores musculares, articulares, lombares, ele vai te dar esse apoio, tá? Tem muita gente que fala para mim, eu estou fazendo um problema, tratamento de fibromialgia, estou tendo muitos problemas, bursite, artrite, inclua no seu tratamento, depois você me fala. O Deep Blue tem a versão dele em óleo essencial, que você faz a diluição, que é esse pequenininho, tá? E tem a versão Ruby, que já é uma pomada, que normalmente até os atletas usam mais ela, porque é mais prático, né, você carregar, e tem essa versão pomada. Esse é um dos óleos que nem aromaticamente a gente indica, tá vendo que não tem o azinho ali na legenda? Por quê? Porque ele é feito para massagens, para uso tópico, né? E o ideal é você também diluir, né? Para peles sensíveis, mas como eu falei no início, sempre é importante você começar o uso diluindo, depois você vai ajustando. Então, item 6, né? Espero que vocês viram aí que não precisa ter muitos olhos, mas precisa ter, sim, uma consciência dessa tabelinha, tá? Essa tabelinha que aparece aqui, eu digo que foi aonde eu fazia programas, né, de mudança de hábitos, programas de coach, a do Terra encaixou perfeitamente o que eu já falava para as pessoas. Quem aí precisa comer bem, né? Alimentação, nutrição, atividade física, precisa fazer atividade física de alguma forma para controlar até o seu peso, tem que ter o descanso, né? Dormir bem, uma noite regenerativa, tem que ter o controle de estresse, então se focar no emocional também, equilibrar o emocional, e você tem que também estar de olho em reduzir a sua carga tóxica. Tem muita gente, como eu falei, né, tá usando várias
formas, né, de intoxicação. Na alimentação tem, no ar tem, na poluição, na água tem, às vezes você tem o óleo, sem contar todas as outras coisas que podem estar prejudicando. Então, se você mexer nesses 4 itens, que é os 4 itens de estilo de vida da Doterra, você vai ter menos questões médicas, né, que você precisa estar lidando ali preventivamente, que é o autocuidado que você pode ter através de uma caixinha com 12 óleos. Então, você começa com os 12 óleos, que eu falei até aqui, né, que vai ter aí, você vai, no final, saber como começar com esses 12 óleos, e aí você vai descobrir que a Doterra vai muito além de óleo essencial. Eu hoje, né, como eu comentei aqui, meu pai também estava com os princípios de Alzheimer, a gente começou a entrar com ômega com ele, que é o que a Doterra tem, suplementação com ômega, é diferenciado, é premium, porque vai óleo essencial também na sua composição, multivitamínicos, né, ela tem cremes de massagem, eu nunca mais usei creme dental, né, comprado em drogaria, aquele creme dental cheio de flúor, sintético, é sem flúor e ainda me ajudou nas questões de tártaro. Mas isso é depois, né, você vai fazendo isso aos poucos e vai aprendendo, porque você vai ter esse apoio. Começa com esses 12 que eu falei, né? Se você ainda não começou, e depois você vai se aprofundar e aprender. A gente ensina aqui nos nossos grupos, a gente tem os 8 temas principais que você vai aprender. Por fim, eu espero que um dia você, depois de ter lembrado de mim aqui, o Edu falou, eu vou abrir hoje à noite, né? Ou amanhã, ou quando você estiver assistindo, abre o seu armário ali e veja que se você está mais do lado esquerdo ou mais do lado direito. Eu não sei se na tela está invertido, mas se você tem mais produtos sintéticos ou mais produtos naturais, né, que você sabe a procedência na sua gaveta. Então, como eu falei, aqui é a mudança de paradigma, que você foque na prevenção e nas soluções naturais, tá? E se você estiver perguntando, chegou até aqui, está perguntando como eu faço, Edu, para comprar, tem desconto, como saber a procedência, e aí depois eu vou saber aprender, vou saber como usar, né? Como que eu faço? Você vai ter essa orientação, né? Que é uma consultoria de bem-estar, que a ideia da gente não é só você pega o óleo, mas que você sim mude o seu estilo de vida. Além disso, a gente depois disponibiliza também como você ter livros para aprofundar, você também vai ter treinamentos, como eu falei, toda semana a gente tem algum aprofundamento de treinamentos aqui, você nunca vai estar sozinha, isso que é importante. E por que não, né, você ter como economizar? Eu falei de educação financeira, então a gente falou de saúde física e emocional, agora a gente vai começar a falar de educação financeira. E uma das primeiras coisas que você tem de educação financeira é ter um projeto que você cuide da sua saúde e economize, né? Cuide da saúde da família e economize. Então, você pode sim comprar um 25% de desconto, né? Que qualquer lugar que você for pedir desconto, muitas vezes não tem esse desconto de 25%. E a gente vai explicar depois para vocês como que faz para você ter. O importante é que no item 8, como que você compra? Pode comprar no varejo? Pode, aí não tem desconto. Né? Aí é o preço de venda, você vai falar com a pessoa também, tem que ser com um consultor autorizado, aí ele vai te repassar, né? Mas a gente sempre indica ter o desconto, se tornar um cliente preferencial, participar do clube de vantagens, que tem gente que faz fidelidade na drogaria, então isso é uma mudança de paradigma, em vez de você ficar pegando ali para trocar em remédios, coisas sintéticas, por que não ter óleos de graça, né? Então, eu já estou ali nos 30%, todo pedido que eu coloco para minha família, eu já recebo 30% para trocar por produtos caros, né? Ou mais caros, que de repente eu economizo, e aí entra na educação financeira também. Então, você vai ganhar muitos produtos se você conhecer esse clube de vantagens que a gente vai falar também, né? Do programa de fidelidade que a Doterra tem. E agora, né, para a gente já ir caminhando aqui para as pessoas que... Edu, achei muito interessante, mas você falou de saúde financeira, né? Existe uma forma de você, além de não pagar pelos olhos, também ganhar, né? E aí, eu tenho a honra de ser um consultor de bem-estar, né? E convidar pessoas, compartilhar isso com outras pessoas que querem ter os melhores descontos, tudo que um cliente preferencial tem e ainda a oportunidade de complementar a sua renda, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho disso, sobre como você pode complementar, sim, a sua renda. Então, é um item que as pessoas não pensam, né? Então, às vezes, agora eu vejo na família mesmo, no final da vida, a pessoa, de repente, não fez um plano para ter uma renda residual, né? Meu pai mesmo era um operário, né? Que depois se aposentou e não dava para... Não sustentava nem pagar os remédios, então por isso que a gente está remodelando, mas não espera chegar nesse momento, né, do final da vida, começa agora a sua parte de investir numa renda residual, numa saúde financeira. Também, se você preferir, você pode até me seguir lá no @imersão essencial e
também entrar em contato comigo numa mensagem, ó, ainda não recebi meu guia, gostaria de receber de presente. E aí você vai ter também outros benefícios caso, depois da aula, você queira se aprofundar em outros treinamentos. Como eu comentei, se caso você já usa os óleos essenciais e queira se aprofundar, queira ter um suporte maior, de repente gosta realmente de ampliar os seus conhecimentos, aí você tem uma plataforma Imersão Essencial. Essa plataforma é gratuita para quem faz uso dos óleos essenciais através do meu grupo, né? Ou seja, se torna um cliente preferencial através do Edu Miranda aqui, e aí você vai ter um botão aqui também, como você faz isso. Se caso você já né, já começa a utilizar os óleos essenciais já há algum tempo, e de repente quer se aprofundar, tem uma possibilidade também, aí você vai ter um botão aqui, acesso aos treinamentos para saber como funciona, mas são muitos treinamentos, diversos temas e também encontros que você vai ter ao vivo. Além disso, quem também faz começa a usar os olhos, né, de uma maneira de cliente preferencial e começa a estar com a gente no nosso grupo, você também vai ter uma outra plataforma exclusiva, essa não tem como você entrar só para assistir os treinamentos, tem que estar com a gente mesmo, que é a plataforma que tem as 8 aulas aprofundadas da educação continuada, que a gente faz revisão toda semana e se aprofunda em outros temas também. Inclusive, fornecemos um certificado, né, de participação online, e tem outros temas também, autodesenvolvimento, tem temas de diversas linhas aqui que falam sobre bem-estar. Então, você vai gostar bastante. Caso você queira já fazer parte, né? Ou seja, depois que você assistir a aula, queira, gostei muito, quero fazer parte dessa comunidade, quero começar a ter o uso prático e economizar, ter os descontos, aí eu vou marcar com você uma consultoria de bem-estar e aqui em algum lugar do site também vai ter um vídeo como ter desconto com os óleos essenciais. Aí você acessa esse vídeo, né? Assiste mais um passo a passo, um tutorial e também vai ter um botão para você se tornar cliente preferencial. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer parte ali que você queira marcar comigo, uma revisão, saber um pouquinho mais, também vai ter o contato do WhatsApp por aqui. Te convido agora, sim, a gente começar essa imersão essencial. E aí um parêntese, caso você queira também, né, fazer disso uma renda complementar, eu quero trabalhar com vocês, quero incluir na minha renda principal também esse processo, toda a estrutura que vocês fornecem para a gente, como funciona. O caminho é o mesmo, você precisa ter os olhos, então aí nesse vídeo eu explico um pouquinho, né, como ter os olhos, e depois você entra também em contato no WhatsApp. Quero participar dos treinamentos sobre empreendedorismo com a Duterra, uma parceria que a gente vai ensinar você o passo a passo, como incluir sem você precisar parar a sua atividade principal e sim integrar e levar mais bem-estar para as pessoas à sua volta. Entre em contato depois comigo aqui, que você vai ter todo o suporte, todo o atendimento personalizado. Até mais, essa é a sua imersão essencial.